Bem-vindos a mais uma parte deste Talk to Me. Está tudo bem? Gangster, estás do outro lado. Dá aí um toque, entra. Que as coisas estão quentes, vamos continuar. Para depois entrarmos numa onda de mais de diálogo entre nós, depois de terminares as tuas analogias. Espero que estejam a gostar. Miguel, como é que é? Ainda bem. É importante quando a gente está a contribuir para o conhecimento de outros manos. Tranquilo. Estamos aqui. Yeah. Estamos a falar do Jean-Jacques Dessalines. O Jean-Jacques Dessalines é o homem que levou a independência para todos os países da América Latina. Todos os países, porque o Simão Bolívar, que é considerado o pai da independência da América Latina, viveu um tempo com Jean-Jacques Dessalines, foi aprender técnicas de estratégia militar e quando foi para a América Latina, levou o ideal da liberdade para toda a América Latina. Quer dizer, os africanos contribuíram tão no mundo, só que infelizmente os próprios os pretos, governos africanos, não falam nada ao nosso respeito. Então, estamos dentro de uma esfera, da esfera do paternalismo. No entanto, Jean-Jacques Dessalines é um grande herói. O terceiro homem a proclamar uma república de escravos. E atenção, não eram só escravos pretos. Lá existia poloneses e italianos. Quer dizer, que foi uma proclamação de uma república em prol do benefício racial. Não, porque as pessoas querem escrever a história que ele proclamou a República do Haiti, que é uma república de pretos. Não. Isso é mentira. Isso não condiz com a verdade. Esses homens, Luther King, El Haj Malik al-Shabazz, King morreu em 1968, Malcolm foi assassinado em 65, eram os homens que estavam a trazer a esperança para os americanos. Aí morreu as esperanças dos pretos americanos. Tudo ficou confuso. Epa. King morreu El Haj Malik, já tinha transitado o honorável Marcos Garvey, o imperador estava no poder na luta em África, Kwame Nkrumah, nessa altura já não era presidente, uns africanos gananciosos lhe tiraram do poder. Já sabe, né? O pensamento que a gente tem que é sentar no poder para morrer no poder, tá vendo? Infelizmente, tiraram o grande Kwame Nkrumah, Jean-Jacques Dessalines já tinha morrido há muito tempo. E para dizer que esse homem, se os angolanos não conhecem, é um erro muito grande para a história de Angola. Chama-se Frantz Fanon. Hoje somos um país livre. Esse foi o homem que criou o plano de ação da Guerra Civil de Angola contra os colonos portugueses. O Frantz Fanon nasceu em Martinique e morreu na Argélia. É considerado um dos maiores combatentes da liberdade do mundo inteiro. Foi ele que foi conversar com Olga Roberto, olhou a fronteira de Angola e disse que era possível tirar os colonos em Angola por via de uma luta armada. Frantz Fanon é um dos maiores psicólogos do século XX. Um dos maiores fãs dele chamava-se Jean Paul Sartre. O Jean Paul Sartre é um dos maiores filósofos da França, um branco, era fã número 1 dele. Foi por causa do pensamento dos 2 livros que ele publicou em finais dos anos 50, Máscara Preta e Peles Negras, e o outro livro, Os Condenados da Terra, que eu tive o privilégio de ter esses 2 livros em 93, 94. Eu consegui esses livros por via de um amigo meu, Gênesis Mohamed. Ela que consegue descobrir que a única maneira que o oprimido tem para se libertar, tem que se libertar da sua escravatura mental. Foi o Frantz Fanon. É um homem de grande referência para nós, mas temos rua do Diogo Cão em Angola, não temos a rua com o nome do Frantz Fanon. Isso é grave, tá vendo? Então nós angolanos continuamos dentro da esfera do colonialismo mental. Isso é muito grave para nós. Já somos um país independente há 45 anos, já poderíamos questionar a nossa própria soberania, tá vendo? Por isso é que nós continuamos a roubar o dinheiro da Angola e vamos levar para Portugal e para ir lá brincar dinheiro em vez de você criar riqueza aqui para o teu país. Como é que o Frantz Fanon não se fala dele, mas fala-se do Diogo Cão? Tem uma estátua do Norton de Matos. O Norton de Matos é o português que conseguiu castrar com a cultura dos angolanos. Foi ele que criou o Código 77, acho que é o Código 77, qualquer coisa assim, em que a população indígena, ou seja, os angolanos daqui, não podem falar as línguas nacionais dele e nem podem, de alguma forma, se comportarem como africanos. Mas ele tem estátua no âmbito.
mas o Frantz Fanon, que é um dos libertadores desse continente e do mundo todo fora. Quando se fala de Frantz Fanon, é um estudioso de psicologia que conseguiu libertar a mente dos oprimidos do mundo inteiro, incluindo a China. Não é só para a África. Ele é um combatente da liberdade do mundo inteiro, tanto mais que ele recebeu até nacionalidade na Argélia, morreu na Argélia. Esse é o Frantz Fanon. Temos aqui o grande Patrice Emery Lumumba, nosso irmão do outro lado da fronteira, uma fronteira criada por causa da Conferência de Berlim. Patrice Emery Lumumba, que foi assassinado pelo Mobutu por causa da situação da influência do Congo dentro do campo da energia nuclear. O Congo tem a segunda maior reserva de urânio do mundo. Só para as pessoas terem uma noção, que eu queria só explicar. Vem só aqui, Cris. Antes de acabar aqui é uma questão que é extremamente importante levarmos em consideração. O Congo, estando no centro da África, sendo um país de muitos recursos minerais, a Rússia, na Segunda Guerra Mundial, a Rússia é a maior reserva de urânio do mundo. Os americanos não têm grande quantidade de urânio, o único país que eles têm é o Congo. Como é que eles vão entrar por Congo? Por via da Bélgica. Eles têm a Bélgica, porque a Bélgica é um país da Europa. Como é um país da Europa, faz parte dos países ocidentais que têm relação com a América. No entanto, em 1961, quando o Congo veio à independência, o Lumumba queria implementar um estado de comunismo aqui. Se o Lumumba implementasse o comunismo, os americanos perdiam a zona de influência do urânio. Esse urânio que eles têm já antes da independência do Congo, porque a Segunda Guerra Mundial, o Japão, por exemplo, dia 6 e 8 de agosto, o Japão perde a Segunda Guerra Mundial, os americanos fecham a Segunda Guerra Mundial, quando o presidente Ariel Tarman manda bombardear a cidade de Tóquio, a cidade de Hiroshima e Nagasaki. A bomba que se usou nessas duas cidades japonesas foram produzidas com urânio proveniente do Congo. Quer dizer, que estava a nascer nessa fase a energia nuclear. Então, se os americanos perdiam o Congo, os russos ganhavam a energia nuclear. Então, Lumumba foi assassinado aqui com cumplicidade da CIA, com cumplicidade dos belgas, do rei Balduino da Bélgica, porque o Lumumba, na proclamação da independência do Congo, o rei insultou os congoleses. O Lumumba escreveu um discurso no momento e respondeu o rei. Então, o Lumumba foi retirado do poder, né? Essa bomba do Japão foi usada com o urânio do Congo. O Congo tem essa premissa de ser um país muito rico. No entanto, o Lumumba se tornou uma ameaça. Nessa altura, a Rússia está ali do outro lado, não conseguiu apoiar. Che Guevara esteve lá também, não conseguiu fazer nada. O Mobutu veio ao poder. No entanto, quando o Mobutu veio ao poder, o que é que estava a acontecer? Se o Mobutu chega ao poder, é peão dos americanos. Os russos querem ter o controle da África Austral, principalmente do próprio Congo. Os americanos tiveram uma vantagem ao sul do continente africano, mas essa vantagem já nos foi facilitada pelo Hitler. O que faz a Europa entrar pelo processo da descolonização obrigatória da África é que a Europa não tinha mais capacidade de suportar uma política colonial para os africanos. Por quê? Porque a Segunda Guerra Mundial devastou a Europa toda. Então a Europa ficou enfraquecida. O único país que ganhou dinheiro com a Segunda Guerra Mundial é os Estados Unidos, porque da Europa para a América, a distância via mar. Os americanos venderam todos os produtos de guerra para a Europa, para a guerra da Europa. E eles conseguiram ter um crescimento grande. Tanto mais que os americanos começaram a faturar com a guerra na Europa a partir do ano 1914 a entre 1918 a 19, que é o final da Primeira Guerra Mundial. O que é que vai acontecer no final da Primeira Guerra Mundial? Quem criou a Primeira Guerra Mundial foi a Alemanha. A Alemanha, como criou a Primeira Guerra Mundial e perdeu a Primeira Guerra Mundial, os europeus viram a Alemanha: você tem que nos pagar, que é para a gente reconstruir os países. A Alemanha, como não tinha tanto dinheiro para recuperar nem a sua própria economia, perdeu todas as suas concessões coloniais, ou seja, todos os países que vieram da Conferência de Berlim, que eram propriedades da Alemanha em África, ficaram na mão de outras potências. É aí onde vai nascer o Tratado de Versalhes. O Tratado de Versalhes, a Alemanha pede as concessões coloniais à Namíbia, nessa época, que era o Sudoeste Africano, que era uma colônia alemã, passa sobre gestão da África do Sul. A África do Sul toma conta da Namíbia em 1923. Aqui. Como que os americanos faturaram? Porque em 1929,
Eles fizeram um ensaio econômico e financeiro com a derrocada da Grande Depressão da Bolsa Americana. Então, os americanos estão fora da Europa, não têm colônias na África, o único país que eles têm é a Libéria. A África tem 25 países sob a esfera da França, 22 ou 23 países sob a esfera da Inglaterra. O resto vinha Itália, vinha Bélgica, vinha Alemanha, porque os Estados Unidos daqui, nessa altura, em 1885, não era potência. Então, eles é que se dividiram a África. Só que os americanos, a derrubarem a Europa com a Primeira Guerra Mundial, eles venderam os produtos, eles lucraram com a guerra. Então, que para eles medirem a sua capacidade econômica, foram obrigados a fazer a grande derrocada, que isso foi um ensaio. A derrocada atingiu todas as bolsas mundiais, então os americanos já estavam a medir que eles seriam a próxima grande potência. E depois, na Segunda Guerra Mundial, os americanos, a Europa toda totalmente danificada, os americanos fizeram de novo um novo investimento, a qual eles chamaram de Plano Marshall, que é para restituir a Europa do ponto de vista econômico e social, e depois aí tem os acordos lá dentro. No entanto, a Alemanha perde a Primeira Guerra Mundial, perde a Segunda. A Europa não tem capacidade para fazer uma guerra, para manter as suas posições coloniais. Os americanos por trás aparecem a instigar movimentos de libertação na África, que vêm por via das igrejas evangélicas americanas. Os russos também começam a atiçar, porque o russo não tem colônia em África, mas o russo está na Europa, só que ele não tem colônia. Que é para ele arrebentar com o Ocidente. É obrigado a implementar movimentos de guerrilha aqui, que é para arrebentar com os europeus. Os americanos também instigaram nesses movimentos de libertação na África. Agora, com os países irem para a independência, a África do Sul se torna um ponto-chave dos americanos para ter um controle efetivo da África Austral. O que é que vai acontecer na África Austral? Vai acontecer o seguinte: a independência é um país independente. A Angola é independente em 1975. Mas a independência da Angola tem influência da União Soviética. Isso vai, de alguma forma, impossibilitar os projetos americanos na África. O que é que os americanos vão fazer? Vão buscar parceria da Inglaterra, parceria da Alemanha e parceria da Holanda, porque a antiga bandeira da África do Sul era uma bandeira com 3 cores. E depois vinha a bandeira da Alemanha, da Inglaterra e da Holanda. A África do Sul já tinha uma vantagem porque em 1947 tinha implementado o apartheid como política de Estado, que significa dizer desenvolvimento separado. O preto e o branco não ligam-se. O preto e o mulato são colored people, são povos de cor. Está vendo? No entanto, para a África do Sul sustentar o apartheid, Angola independente, Moçambique independente, o Zimbábue vai para a independência em 1980, a África do Sul, a sua vantagem era manter o quê? O apoio à Renamo e o apoio incondicional à UNITA. Isso chama-se em guerra ou estratégia militar, tática de diversão. Em vez de Angola se unir com Moçambique, a Zâmbia e o Zimbábue para vir combater a África do Sul, Angola ainda tem que lutar com o UNITA e Moçambique tem que lutar com a Renamo. E quem está no poder no Zimbábue é o Mugabe, mas tem uma minoria branca do Ian Smith lá dentro, tá entendendo? Então são os jogos dos interesses da geoestratégia. É preciso estudar para compreender como é que o mundo, de alguma forma, funciona. Agora, queria aí o Franz Fanon, né? Esse, o Franz Fanon. Yeah. Então temos aqui o grande Lumumba. Malcolm X está morto. Lumumba está morto, antes até. Luther King está morto. Ai, já não temos solução. O que é que vai nos acontecer? Vai acontecer a grande revolução cultural. Que é o quê? O que o Malcolm X nos pregava. Temos que se amar. Temos que ser nós. O meu nariz é belo, é muito bonito, é o meu mesmo. Que é o nariz do Criador, ele é que me fez. Então tenho que amar a minha textura, aquilo que eu sou. Nesse período da revolução cultural, vai surgir dos meninos jovens que desafiaram a ordem americana do século XX. Esse é o Wayne Newton. E esse aqui é o Bob Seale. Ou seja, vai surgir os Black Panthers. Um movimento que já estava a desafiar as ordens do governo americano e a emancipar as consciências dos indivíduos. Então, era a continuação, não. O King aqui ainda estava vivo. O King morreu em 68. Mas o King já estava enfraquecido. Porque o Malcolm já tinha saído da arena. Esses são os Black Panthers. Está vendo o modelo de roupa? O cabelo, o está entendendo? Está vendo aqui a Angela Davis?
Estamos a recuar na África. Você tem que ser você. Emancipate. Sejas tu. É aqui onde aparece o nosso grande pai. Black is beautiful. James Brown. Estamos dentro do processo da luta política, dentro de um contexto cultural, que foi a nossa afirmativa, a nossa via de afirmação. Jill Scott Heron. A revolução não será televisionada. E hoje, o que o Will Smith disse hoje? O racismo já existe, hoje já está a ser filmado. Jill Scott Heron, na altura, dizia: a revolução não será transmitida. Está a surgir um dos homens mais rebeldes contra a história da América, o grande Cassius Clay, que bateu o campeão do mundo na altura, um homem financiado, um preto financiado pela máfia italiana, que é para ter um combate com Cassius Clay. O Cassius Clay disse que eu ia bater o Tony Liston. O mundo todo duvidou, porque você é um miúdo charlatão. Eu disse: eu vou bater o Tony Liston. Foram para o ringue. Houve o combate dele e o Tony Liston. E o Tony Liston até estava a usar já um produto na mão, nas luvas, aliás, que dava soco nos olhos do coisa e ardiam. Está a ver aquele trabalho já da maquinaria dali do capitalismo, que é para derrubarem com o rapaz. O rapaz consegue ganhar o combate. Foi dali onde ele troca o nome e se dá o nome de Muhammad Ali. Deixa de ser o Cassius Clay. Então está querendo dizer que nessa revolução cultural que Cassius Clay é nome de branco, é nome de escravo. Eu não sou escravo, eu sou um homem livre. Eu sou Muhammad Ali. É essa a grande tendência dos Black Panthers. Essa revolução política por via da cultura. O afro, começa a entrar o afro-puff. Os nossos cabelos, nossa representatividade, o nosso nariz. Black is beautiful. Yeah, 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 yeah. Dica do Fela Kuti. E vem aqui aparecer a grande Nina Simon. Está a ver? Essa revolução cultural foi o ponto elevado que levou os pretos a entrarem por um processo do capitalismo, porque eles vão tomar conta da música americana. É aqui onde já temos uma revolução a vir dos anos 1917 com jazz. Essa onda do jazz vai subindo, vai sair de New Orleans, do sul e sobe para o norte, depois espalha-se pelo oeste, e depois vai vir o soul, o funk, o R&B, e vai vir uma das maiores armas culturais que os africanos inventaram e se tornou uma arma para todos, o hip-hop. Esse hip-hop, está aqui a sua definição. Está aqui a sua definição. H-I-P-H-O-P. High Infinite Power Helps Oppressed People. Que em português podemos dizer alto poder infinito de ajuda aos povos oprimidos. Por isso é que o hip-hop tem isso aqui. Está entendendo? Por isso é que o hip-hop é irmão de continuação de um dos maiores militantes da liberdade do mundo, está vendo? Então, essa revolução cultural que nos traz o grande Robert Nesta Marley, que ele dizia o seguinte: não sou preto, não sou branco, muito menos sou mulato, sou a criação do Criador. Entender? Então, essa revolução cultural foi muito importante do ponto de vista da afirmação. Agora, há aqui uma questão que é extremamente importante levar em consideração, que vem sobre aqui. Dentro dessa resenha, por que continua o racismo na América? Existem 5 pontos fundamentais. 2, think tank. Ponto número 3, deep state. Ponto número 4, complexo industrial militar. Ponto número 5, academia. Wall Street. E o ponto número 6, aliás, mídia. O sonho do consumo americano. Os Estados Unidos da América é a maior nação da Terra por causa desses elementos que eu citei. A Wall Street é o mais importante centro comercial e financeiro do mundo, porque em 1949, por causa dos acordos de Bretton Woods, os americanos taxaram o dólar como uma moeda de transação comercial no mundo todo. E hoje continua a ser o dólar. Eles têm a Wall Street, que é a grande bolsa internacional, a grande bolsa planetária. Eles têm a mídia, que é a que faz o mundo todo consumir a América. A América, só com a Califórnia, o mundo conhece a América. Porque onde é que está o poder da mídia?
A mídia vende todos os sonhos americanos. E os sonhos americanos são os sonhos que o mundo quer comprar. A Nike, a Beyoncé, o Ja Rule, o Donald Trump. Está entendendo? Isso chama-se modo de ser e estar, modo de vida, filosofia americana. Nós somos americanos. Nossos carros são os mais bonitos. As damas são as mais bonitas. Os nossos cantores são os melhores. Então, o sonho de consumo americano é vendido pela mídia. Eles têm a maior mídia do mundo. E depois tu vais encontrar aqui uma estrutura importante para países como Angola. Depois... Pode falar, eu não final. Tá vendo? Países como Angola, porque eu estudei. Você estudou. Tu arranja a solução em tempo de crise. Você brincadeira. Temos que começar a desprender as consciências. As consciências têm que ser valorizadas com produção. Produção de ideia que materializa. Se for só de meter fato e gravata, de mangue. Estudei, meu. Vou fumar um cigarro, meu. Um copo de café frente. Esquece isso, mano. Esse think tank chama-se Laboratório de Ideias, Gabinete Estratégico, Centro de Pensamento ou Centro de Reflexão. É uma instituição ou grupo de especialistas de natureza investigativa e reflexiva, cuja função é a reflexão intelectual sobre assuntos de política social, estratégia política, economia, assuntos militares, de tecnologia ou de cultura. Quer dizer que eles têm gabinetes espalhados na América para pensar todos os dias, todos os minutos, toda hora, 24 horas, pensar em serem os melhores do mundo. E nosso gabinete então dá. Não temos, mas somos boi vaidosos, boi arrogantes, se ligamos de baixo para cima, todo troca porque o doutor fulano, eu convido, então bora comer o dinheiro do convido, então a roubar, depois do caso 26, era embora nosso primo também que estava com uma miudinha, conforme estavam a espalhar, apareceu por outro também com uma máscara, epa, há uma mediocridade total, meu. Porque não é um país sério. Ainda dão, o racismo em Angola é uma narrativa proibida. Tudo em Angola é tabu, não é possível. Esse think tank é que faz a América. Aqui você vai encontrar antropólogos, vai encontrar historiadores, vai encontrar cientistas, vai encontrar os americanos. Eles olham para o mundo para pensar o mundo e continuar a manter o mundo. E depois eles têm um dos eles mais fundamentais, onde eles investem muito. Investir dentro da América como comprar servos. É academia. A importância do Estado para o ensino superior dos Estados Unidos não foi só o capital privado, que gerou a excelência acadêmica nos Estados Unidos, ao contrário do que se propaga. O papel do Estado no ensino superior norte-americano sempre foi central. Segundo o Aaron Snyder e o Fernando Horta Rafael, tive a ler um texto. Então fui mesmo buscar a citação que é para irem procurar as pessoas. Como é que o governo em Angola não investe? Enquanto as universidades dos outros países estão atrás da cura do Covid, as universidades de pesquisa em Angola querem cobrar propina de cidadãos que nem vão na escola, mano. Está entendendo? E depois aqui, uma zona americana que é o Deep State. Angola também não tem, se tem, até funciona mal. Tá vendo? O Deep State nos Estados Unidos. O Deep State é o estado profundo americano, que pouca gente conhece. É aí onde você vai encarar as bases da fundação da América. É uma teoria da conspiração que sugere que conluio e compadrismo existem dentro do sistema político dos Estados Unidos e constituem um governo oculto. Dentro do governo legitimamente eleito, esse Deep State é constituído por lobistas e grupos de interesses, setor financeiro, mercados mundiais, mercados da indústria, de produção, por aí fora. O que é que eu estou com isso querer dizer? Não é tipo em Angola, na América. Quem mandou o presidente? O presidente só eleger. O presidente trabalha para um grupo de interesses. Há um grupo secreto que chama-se Deep State. Esses são os que pensam na América. Só pensam na América. Quando não tiver mais nada para pensar, vai pensar de novo na América. Aqui não tem, o presidente é que manda tudo. Os outros só obedecem, porque ele é chefe de executivo, o restante é auxiliar. Entendeu? A realidade. Não temos uma agenda nacional. Eles têm uma agenda global. Onde é que eles vão levar essa agenda global? É quando eles entrarem dentro do complexo militar. O complexo militar americano é muito importante. Está vendo? O complexo militar americano
é um conceito normalmente usado para se referir ao relacionamento político entre as Forças Armadas do governo nacional e a indústria, a ter para o setor privado a aprovação política para pesquisa e desenvolvimento e produção. O que isso significa? O governo americano não produz bota militar. O governo americano só tem soldados. Na América tem agências que vendem bota, que vendem arma, que vendem equipamento militar, que arranjam situações de guerra para o mundo, que é para o Estado americano lucrar. Deep State, são os grupos de interesse que eu estou aqui a chamar a atenção, que é bem importante olharem para isso. Entender? Em Angola, a bota, quem compra o governo é que compra a bota, é que paga o salário mal, o salário do homem das fábricas, tipo, ganhar 20 mil kwanza. Esse assim vai tomar conta da soberania nacional. É impossível. Entender? Então, é um setor muito forte que gera muito dinheiro. É aqui onde os Estados Unidos da América mostra o seu poder de hegemonia, né? Vai sair mal até para não falhar. Porque esse setor da América, os Estados Unidos da América, que é para ter o controle efetivo da política mundial, é preciso ter uma expansão de bases militares. Tem 27 bases, tem um orçamento de 738 bilhões de dólares anuais. Segundo a revista Sputnik Digital, em 2019, os Estados Unidos da América é o líder da NATO, que é o tratado da aliança militar, né, do Atlântico Norte, depois da Segunda Guerra Mundial. A Rússia, né, que no passado era União Soviética, é com... Como é que chama? Há um tratado da Rússia. Esquece o nome, está-me a fugir. O nome da Rússia está a vir na cabeça. Então, é só que é para notar que toda essa estrutura nasceu do capitalismo. E o capitalismo é derivado da escravatura, que explorou o negro e o mulato, transformou o indivíduo capitalista, e o negro lhe deram 40 acres, 230 tal anos de trabalho e uma mula. Como é que você vai competir com um indivíduo que acumulou dinheiro da escravatura, veio para o capitalismo, expandiu-se globalmente? Então, por isso é que você vai ver sempre as questões de racismo na América, porque a América tem tradição de puritanos, somos puritanos aqui. O preto chegou como escravo e eu vim como um conquistador. Esse é o grande problema existente. Foi um bocado disso que eu queria falar. Hoje agora podemos entrar aí no nosso tema, né? Já falar um bocado dele. Fantástico. Como é que é, pessoal? Tudo tranquilo? Podemos começar a conversa? Ok, Gangster, fantástico ouvir falar. Eu quero agradecer que de facto, tu és um ser iluminado, és uma força da natureza, és uma força da consciência. É o Pacto de Varsóvia. Lembrei-me agora. A Rússia, o Pacto de Varsóvia. Okay. Mano Demo Brada, meu. Muito obrigado aí. Emanuel Mateus, Rapaz no Amor, DJ Pedro, é nós. Ivan Correia, Saúde e Paz. Joana Ferreira, é nós. Augusto Kev, é nós, mano. Flávia Gaeta, estamos aqui. Pedro Gouveia, Euclides 658, o Lourenço, Yarnel Patrício, Danilton, Pedro Carnote, da Silva Lucas. Agradeço o gesto, muito obrigado mesmo, muito obrigado. Muito obrigado mesmo. Muito obrigado. É por aí, pessoal. Eu acho que mais do que elogios é dizer... Ei, gesto! Mais uma vez, tu és fruto daquilo que é a tua dedicação, daquilo que é a tua própria história. Para quem não esteve aqui a ouvir a tua própria história, a magia que os livros trouxeram-te na questão de aprender. Já admitiste aqui que não eras um aluno brilhante, mas que a partida, com base no querer, começaste a ler muito, começaste a dedicar-te, a perceber a história, e a grande verdade é que hoje, mais do que inteligente, és sábio, porque és um resultado dessas vivências todas. Eu quero dar-te os parabéns por isso. Okay, e neste momento,
gostaria de começar a conversar contigo sobre a correlação dessa história toda em relação aos eventos de hoje. Como é que tu encaras os eventos que têm estado a acontecer nos Estados Unidos, sobretudo com esta opressão que é mais visível quando se mata um negro desarmado, quando se mata um negro, neste caso, que já está sob a custódia da polícia e é asfixiado em asta pública. Como é que tu encaras isso? Eu penso que há aqui mecanismos de divulgação de alguma forma de um ato que é secular, já se faz isso há muitos anos, porque até hoje ainda atendendo o nível de mentalidade da civilização, né, daquilo que se defende, dos bons hábitos de convivência racial, e automaticamente, dentro desse normativo das leis internacionais, que elas têm dimensão internacional, vou dar um exemplo, por exemplo, os pretos e os mulatos participaram na Segunda Guerra Mundial e na Primeira Guerra Mundial. Quando chegaram para casa não tiveram compensação, mas foi por causa da ida dos pretos na Segunda Guerra Mundial que nasceu a Declaração Universal dos Direitos Humanos, quer dizer, afinal estamos a fazer uma guerra, todos participaram, todos morreram. Quer dizer, é preciso chegarmos à tragédia para você reconhecer. Então, numa fase normativa em que temos instituições de caráter global, como Nações Unidas, que até fracassaram, porque essas instituições do lado de países imperiais não têm muita força, porque acabam por ser fantoches, né? Aquilo que acontecia na América, por exemplo, há 60 anos, o que o Ku Klux fazia, tinha o direito e legitimidade de assassinar e matar os pretos na América, para hoje, isso é uma poeira cósmica, mas agora, temos que levar em consideração, para os dias de hoje, em que o mundo entrou por um conceito da aldeia global, em que o mundo já se comunica por via de um telefone, ver um indivíduo morrer daquela maneira foi de facto lamentável e deplorável, mas aquela é nada mais nada menos do que um processo dessa falta do tabu não ser discutido. Nós vimos que a proclamação, aliás, a abolição da escravatura americana em 1865, o preto só se tornou cidadão na América em 1965, isso é grave. E depois o quê? Um país como os Estados Unidos da América, que é o berço da civilização da democracia e dos valores morais das grandes liberdades, está entender então? Vamos ser sempre condescendentes, no sentido de saber que um irmão perdeu a vida, por mais que ele seja preto, ele é um ser humano, e daquela maneira, barbaramente assassinado, isso é grave, pelas forças de defesa e segurança, mais uma vez, está vendo? Então isso para nós é muito grave. Não concordo, naturalmente. Fantástico. Gangster, hoje, por todo o mundo, tem havido manifestações, hoje não, depois de ter acontecido este evento, por todo o mundo houve, de alguma forma, um manifestar que passou por várias pessoas fazendo manifestações à volta do mundo contra, digamos, o racismo. E em Angola não se ouviu nem figuras públicas a unirem-se em prol de uma manifestação como se fez em todo o mundo. Por que tu achas que isso não aconteceu cá? Não, nós temos um problema muito grande, que é um problema que a gente precisa de alguma forma analisar o país no contexto da própria proclamação da independência de Angola. Angola é um país com 45 anos de independência. Evidentemente nós temos uma independência porque não temos aqui uma presença colonial do ponto de vista de gestão administrativa do Estado. Não existe. Isso é verdade, temos que ser honestos. Mas automaticamente há um atropelo sistemático dessa falta de discussão entre nós. Nós precisamos ainda rever a própria independência de Angola na perspectiva se ela funciona ou não. E aqui, como me parece, ela não funciona. Não funciona porque o nível de pobreza e miséria é super elevado. O nível de desespero é gritante, juventude desempregada, irmãs nossas a irem para a prostituição e um país a ser dilapidado, a ser roubado por políticos que estão no poder há quase 45 anos. No entanto, significa dizer que ainda temos um país adiado. Quando a gente está a dizer que tem um país adiado, automaticamente a independência de Angola é uma independência proclamada unilateralmente, mas temos que levar em consideração que é a nossa independência. Mas agora, a questão do 27 de maio tornou-se uma lacuna na mente dos angolanos até hoje. Porque aqueles que morreram, eles acabam por representar a grande família daquilo que nós somos como seres humanos e automaticamente como angolanos. E aqueles que fizeram muito mal a essa gente continuam vivos e hoje estão no poder. Então, não querem entrar por um processo de paz e reconciliação de si mesmo, por via da cultura, por via do género. Nós temos que ultrapassar as nossas querelhas, as nossas diferenças. Nós temos que ultrapassar para que a gente construa a nação que merecemos.
enquanto não vai existir agora. Há uma questão que é extremamente importante. Qual é o papel das figuras públicas em Angola? Uma coisa é ser figuras publicadas, outra coisa é ser figura pública. Quando tu és uma figura pública, é um indivíduo independente, que fala o que pensa dentro dos marcos do respeito, dentro dos marcos normativos também da ordem. Agora, se só te postam na televisão, passa sempre na Zap, no Afro Music, você é figura publicada porque você não tem influência social. Como é que uma Nina Simon, tão grande como é, conseguia discutir os assuntos do negro na América? E nós aqui não conseguimos discutir nada. Nós estamos a ver a questão do George Floyd, a terra do seja leve. Mas aconteceu uma situação pior, o Covid-19 matou menos do que o que a polícia está a matar. As nossas figuras públicas não aparecem. Estão preocupadas a fazerem live, estão preocupadas a fazerem filmes de doações. Quer dizer, eu para mim entregar comida no outro, tenho que levar máquina. Não estou a querer dizer que aquilo também não pode ser um meio de cativar a sociedade. Não é por ali. Mas nós estamos aqui preocupados com situações que no fim de tudo está a querer dizer que eu tenho medo que o meu pão vai no gasóleo. Mas você é artista, mano. Você joga basquetebol. A seleção, se te chamar, é pelo teu talento. Se não quiser, mano, nós temos que aprender a ter uma consciência de passar fome. Que é para a gente se assumir. Os angolanos são dos povos mais pequenos do continente africano do ponto de vista cultural. Vê o que os angolanos conseguiram ajudar os portugueses a tirarem o país da crise por causa da nossa vaidade, por causa da nossa arrogância. Como é que o angolano se preocupa com um mendigo em Portugal a meter moeda? Se é aqui vários mendigos, você não mete. Essa gaja é um desgraçado, está aí na rua. E o que está em Portugal não é desgraçado. Então, isso é um problema que a política criou. Um problema de desunião. Uma política de falta de emancipação por via da cultura. Conta a mim. O que é que faz uma nação forte? É a tradição. O que é que faz uma nação forte? É a cultura. O que é que faz uma nação forte? É a história. Se a tua tradição for forte, vamos ter uma cultura muito rica e vamos ter uma história que é real. A nossa história não é verdadeira. É uma história atabalhoada que se cria na perspectiva dos interesses político-partidários. Savimbe é herói, é da UNIT. Agostinho Neto é herói, é do MPLA. Não, tem que ser heróis de Angola. E esses heróis de Angola têm que ser consensuais. Então, quando olho para as figuras públicas de Angola, sinto muita pena, infelizmente, está a ver? Porque elas são muito reagentes. Não gostam de ouvir, mas gostam que as pessoas compram aquilo que eles vendem, tipo, como produto. Entendeu? E quando a gente também fala artista, eu pergunto aqui no Talk to Me chamar a atenção de um aspecto importante. Uma coisa é ser cantor, outra coisa é ser artista. O artista tem consciência social. O cantor canta música. O Cota canta música, você é cantor, mas você não é artista. Agora, você é artista na tua dimensão de consciência como indivíduo no mundo. Porque você é um indivíduo que a natureza te emprestou para estar na Terra, você vai contribuir. Só que, felizmente, para ti e para mim, nós temos em Angola. Mas a gente vai contribuir em Angola e vai contribuir para o mundo. Essas 828 pessoas que estão aí, nem todo mundo está em Angola, mas a mensagem vai ramificar. Está entendendo? Então, cantar, muitos cantam, mas ser artistas poucos são. Artista é Paulo Flores, tem uma atitude própria, fala o que pensa. Mas você a falar isso, os outros vão ficar nervosos, estamos a falar mal. Mas não é só a verdade. Porque na hora que o povo está a apanhar pancada, na hora que a polícia está a matar aí deliberadamente, ninguém consegue gritar, chamar a atenção ao nosso tio Laborinho. Temos que falar contigo. Porque ele ali que é um ministro do interior, vamos mesmo para feio, como é? Os homens lá na rua estão a queimar a imagem da instituição. Está vendo? Porque no fim quem mata também é nosso irmão, quem morre também é. Deixa de ser angolano. Não! Então a gente tem que salvaguardar as vidas. E eu não olho na pigmentação. Para mim, não existe raça, para mim, não existe cor. Eu vejo que o ser humano é uma aguarela. A tua língua é vermelha, a tua pele é escura. Então você é uma combinação de cores, mano. Isso eu olho isso numa dimensão do que é o milagre divino. O divino fez diferenças. Porque se fôssemos iguais não ia dar certo. Era preciso levar o mundo nessa diversidade cultural, nessa diversidade humana. Agora, temos uma realidade, é claro, que as pessoas não falam, mas querem ser figuras, querem ser adoradas, querem que as pessoas lhes seguem. Se nem têm respeito dos fãs, nem nada. Olha as pessoas com desdenho, de baixo para cima, está vendo? Eu acredito que tudo o que tu estás aqui a dizer, e eu vou repetir e vou assinar em baixo. Isto é tipo papo reto para alguns cantores famosos cá em Angola, que supostamente têm uma palavra a dizer, mas não a dizem por uma questão de ser politicamente correto e está aqui. Isso é cobardia.
para vos dizer já, assim, vocês são cobardes, em parte. Por quê? Porque falam das coisas por trás e à frente não dizem nada. Quando cruzam com os ditos políticos, dão graxa, em vez de dizerem a verdade daquilo que pensam. Então, não têm opinião própria. Então, a partida fica muito difícil eu estar aqui parado. E alguns deles até chateiam-se comigo, contigo, com base em alguns comentários que foram feitos aqui no Talk to Me. Alguns deles deixam de atender o telefone. Alguns estão a fazer birra, por isso, por aquilo. Mas deixa-me dizer-vos alguma coisa. O grau de importância que isso tem é de dizer que vocês estão a perder uma oportunidade de serem relevantes, porque a altura de ser fixe já passou. O meu irmão tem uma frase que eu volto a repetir aqui, que ele diz assim: mais do que be cool, be relevant. Mais do que ser fixe, ser relevante. Chegou o momento de sermos relevantes. E como é que ser relevante? Eu, ao trazer esse espaço aqui e pôr-te aqui a falar sobre certas situações, a minha grande intenção, mais do que ter muitas pessoas de estarem no live, é de fazer exatamente o que tu disseste agora, que a mensagem passe de que nós, como negros, temos uma história e uma origem, e que a forma como o homem branco pintou na história para nos catalogar também tem uma origem. Isso não quer dizer que as pessoas de hoje, e aí vai uma pergunta para ti, porque é isso que é confundido por muita gente, que é branca, que é mulata, supostamente catalogados assim, de que pensa o seguinte: eu não sou o meu avô, não sou o meu tetravô, não sou aquela pessoa lá do passado. Então, à partida, eu não penso igual àquele homem branco que pensou isso. Eu também sou chamado de mulato em consequência daquilo que já está catalogado, mas eu não penso que sou superior ao negro, nesse caso. Então, a partir de... como é que tu pensas que essa paz de espírito, esse fazer as pazes dos entendimentos que nós temos que fazer, qual seria a base do diálogo, tal como a África do Sul teve como é que é, a Comissão da Verdade ou a Comissão de Reconciliação entre eles, nesse caso? O que é que achas que tem que ser feito em Angola devido a esses tabus? Querias que falasse um pouco desses tabus, do mulato, do negro, do preto, mas não só na perspectiva de quem pensa que é superior, também na perspectiva daquele que tem essa cor de pele, mas com base na cultura, com base no conhecimento, já não pensa assim. Essa confusão que existe de confundir as pessoas pela aparência, pelos valores dos outros e não os deles, como é que tu achas que podemos sarar essas feridas? Há uma coisa que é extremamente importante passar aqui. Por exemplo, o racismo na América é menos violento do que o racismo de Angola. O racismo angolano é um racismo silencioso. Tu sofres, mas não podes falar. Na América tu sofres, mas tu gritas. Entender? Na América eles têm capacidade de continuar a manter serenidade. Em Angola nós não temos essa capacidade porque a gente não dialoga, porque a gente não discute os tabus. Fica nas entrelinhas. Se eu dizer esse negro comportou-se mal, vou ser entendido tendenciosamente. Esse mulato aqui está a dar dicas malai, vou ser entendido tendenciosamente, porque é uma sociedade que não se debate. Nós ainda estamos dentro de um conceito de matriz de estratificação social colonial. Angola é um desenho que o Salazar montou em 1951, que é a estratificação social. Por quê? Porque o que está em causa não é ser branco, preto ou mulato, é a raiz cultural que não existe. É uma sociedade de crioulos do comportamento. Enquanto a gente disser crioulos do comportamento, estamos nada mais, nada menos do que a produção do que aquilo que o colono nos fez. Não estou querendo dizer que não existem valores coloniais em nós, mas é preciso ter os valores coloniais agregados aos nossos valores culturais. É isso que nós não temos. Queremos sentir atos de grandeza e superioridade. Por exemplo, se você deixar o mulato armado, o preto com dinheiro é bomba. Isso é grave. É grave. Então somos uma sociedade sem educação, sem princípios. Por isso que eu disse, eu não olho para as coisas das pessoas, mas é importante que a gente tente desmontar que existe uma segregação invisível. Existe em Angola. Você se olhar a sociedade assim mesmo, com olhos de verde, sem óculos, tu consegues ver alguma coisa, consegues ver quem está no banco,
consegue ver quem é segurança, quem está na culpa pata. Está entendendo? Agora, também temos que levar em consideração que existem aqui valores que são valores de minorias. As minorias normalmente são muito unidas, porque é o espaço que ele vai buscar para se autossobreviver. Está vendo? Agora, o mais importante é continuar a vender aquela harmonia racial. Precisamos ser de Angola. E quem é de Angola não precisa ser branco, nem mulato, nem preto. Só precisa amar esse país. Só precisa se identificar com esse país. Eu tenho que ser de Angola. Porque quando tu aponta dedo como mulato é ladrão, o preto também roubou dinheiro, levou em Portugal, levou em Londres, foi lá levar para quê? Então isso é um problema de consciência, isso é um problema de falta de afirmação. O problema está na cultura. Nós não discutimos isso em 77. Por isso é que dizimamos em 77. Não discutimos isso quando a independência chegou. Deixamos andar. A situação vai agudizando. Por que ela vai agudizando? Porque a situação é tabu. Isso não pode ser tabu. Tem que ser um assunto que tem que ser discutido. Discutido de irmãos para irmão, sem se olhar na pigmentação. Eu não sou a favor da pigmentação, mas eu sou a favor de ter a minha defesa da minha legitimidade cultural, dos meus princípios, dos meus valores. Você vai me chocar, eu vou te olhar, mas vou te dizer que eu sou isso. Agora, há toda essa necessidade de uma Angola que já foi construída com o processo da colonização, com a independência. A gente, nós ainda estamos a discutir assuntos que, enquanto temos uma das maiores taxas de mortalidade infantil do mundo, ainda queremos se ver na cor da pele. Não era importante a gente se juntar e perceber por que as crianças estão a sofrer de fome? Não era importante olhar para os políticos e dizer, é para cotas, essa é a nossa geração. A nossa geração tem que participar, tem que estar no mapa das decisões. Eu tenho um Camberlander Napoleão que fez um áudio, entende? Que se tornou viral. Na minha maneira de ver, foi mal compreendido por muita gente intencionalmente. Isso é feio. Porque o Orlando Napoleão faz uma resenha, uma análise. Ele radiografou a sociedade na visão dele, ele é livre. Agora, podemos não concordar. Tem que entender? Tem que ter aqui um espaço de ter o teu ponto de vista e tem que você que tem um ponto de vista tem que dar uma denda de abertura para ser contrariado pelos outros. Porque é aí onde está o equilíbrio, é aí onde está a correlação do diálogo. O que é o diálogo? O diálogo é ver também e ouvir. O diálogo não é só falar. Quem fala e tapa os ouvidos não está a dialogar. Eu posso ver, vou ouvir. Do meu ponto de vista, pode ser contrariado, naturalmente. Só que nós estamos a levar o feitio dos dirigentes políticos. Aqui existem dois tipos de comportamento. O comportamento do político e o comportamento do povo que imita o político. A falta de moralidade do cidadão comum em Angola vem do político. O homem mais malandro em Angola são os políticos. O maior tráfico de prostituição da história de Angola até hoje, de ir pegar avião com dinheiro do povo vindo do BPC, foi buscar prostitutas, mulher melancia no Brasil, foi político que fez. O maior saque do erário público são os políticos. Os que namoram aos 14 dias são políticos. Quer dizer, nós estamos a imitar velhos com uma índole duvidosa. Então, nós, os jovens, precisamos reparar a consciência da nação, mas automaticamente levando em consideração a presença dos cotas. Porque, quer do ponto de vista cultural, eles são para nós bibliotecas, quer do ponto de vista da moralidade, eles têm vivências e experiências de vida. Eles são importantes, eles não são descartáveis. Porque a idade deles é uma idade nossa no amanhã. Um dia ele foi nós nessa idade. Entendeu? Então é preciso que a gente discuta sem tabus, sem levar negatividade, rancor, porque os angolanos aqui são rancorosos. Eu não gosto do mim, mas não lhe gosta porque ele viu o meu sangue está a ferver. Oh, mas você viu o teu sangue a ferver, mano? Ah, não, essa é minha noia, não, está errado. Está entendendo? Está muito errado. Cota, o talk to me precisa do necessário. O necessário é quem está a assistir. O resto esquece. Porque no fim está a ver de caixete no telefone da mulher ou da namorada, está entendendo? Então você esquece isso. Olha para frente e foca-te. Porque o angolano é o povo caranguejo. Você está saindo da toca, todos te puxam. É preciso ter muita força para você empurrar energia para subir. Está entendendo? Porque é uma sociedade que não valoriza. Mas essa mentalidade foi criada pela política. Uma mentalidade de mediocridade, de perseguição. Eu até não te gosto porque a tua namorada é mais bonita que a minha. Eu não te gosto. No 27 de maio foi assim. Você tem uma namorada bonita. São capazes de te matar para ficar com a tua mulher. Angolano pensou até esse ponto. Somos um povo muito frio. Os que morreram fazem parte das nossas famílias. Os que mataram também fazem. Nós precisamos sarar a sociedade por via de em um mundo podemos falar um Django. Temos que criar um Django da concertação, da reconciliação nacional. Uma mesa redonda para discutir Angola e sarar as feridas. Porque o fim da guerra
na minha maneira de ver, ainda é um armistício, calou 6 armas, mas a barriga está a fazer barulho. Eu estou frustrado, tenho 40 anos, não trabalho, sou desempregado, fica como? Minha irmã vai para a prostituição, fica como? O país me dizem que é um país muito rico, e tá bom, a riqueza está onde? A riqueza tem que ser o investimento no indivíduo, no cidadão. Onde é que se cria a riqueza? Se cria a riqueza na minha capacidade de comprar. Eu tenho que dar sequência da minha árvore genealógica. Onde está o meu filho hoje? Ontem foi filho de um senhor que está a ficar velho, o meu pai já foi filho do outro. Como é que a gente vai dar sequência das nossas gerações? Como é que a gente vai conseguir matar a imoralidade? Quando tu olhas para a sociedade angolana, a gente tem muito preconceito em discutir os assuntos. Também, não é possível tu falar que a sociedade angolana é uma sociedade moral. Onde existe mais de 10 mil igrejas, não tem amor ao próximo. Isso é grave. Que país é esse? Qual é o papel das igrejas, mano? Então, a palavra de Cristo que você acredita, você não prega, não está no teu caráter. Então, o país está doente. Tá vendo? E depois tem aqui umas técnicas. Tem técnicas. Se o MI faz um grande programa, vamos tentar lhe boicotar, vamos criar uma polêmica. Essa polêmica entra nas redes sociais, não está vendo? O Orlando fez um áudio, foram buscar Mambo da Net, foram buscar caso 22, o 26, o que é bum, quer dizer, sempre essa política de distração, distrair. Por quê? Distrair e divertir são duas coisas diferentes. Quem se diverte tem consciência, quem distrai não sabe onde é que está. Um dia você vai assustar, está na Malásia, porque você está numa distração. Eu posso me divertir com consciência. Isso é extremamente importante, pô. Então é preciso revermos a nação. Olha, tu estás a tocar aqui num ponto importante, que sempre é o meu grito e vou continuar a mantê-lo, que é o grito da mudança de mentalidades. Porque com mudança de mentalidades é possível entrar exatamente o que nós estamos aqui a tratar. Porque o que acontece? Quando tu tens a mente fechada ou tens uma linha de pensamento retrógrada, logo a partida, tudo o que a gente está aqui a dizer é a mesma coisa que não tivéssemos a fazer absolutamente nada para essas pessoas. Então, é necessário, vocês que estão deste lado, e alguém está a dizer aqui, tira os comentários, faz aquilo. Não, isto é de consciência ativa. A responsabilidade de quem escreve é de cada um. Claro que retirou-se os comentários durante a palestra mais ativa. Neste momento, estamos a conversar. E a lógica normal é de quem tem mais consciência passar para o próximo e dizer o seguinte: mano, eu acho que tu devias ver esse tipo de conteúdo. Tu sabes como é que nasceu a história da África. Tu sabes como é que isso foi formado. Tu sabes como é que os Estados Unidos aconteceu exatamente o que está a acontecer lá. Quem vive nos Estados Unidos, contar a realidade que está lá a acontecer. Não é só falar mal, é acordar as mentes das pessoas. Então, isso leva-me para outro ponto, que é o seguinte. Em Angola, há, de alguma forma, muitos ativistas, do ponto de vista, desde a altura em que houve o caso do processo dos 15, ou dos 13+2, se quiser, como é que está a liberdade de expressão em relação a essa questão, não focando necessariamente na raça, é mais na liberdade de expressão. No teu caso em particular, tu que dizes o que pensas, que falas de alguma forma o que te vem na alma, tu sentes-te livre para dizer o que tu pensas, ou sentes que ainda aquilo que tu pensas tens que escolher formas de o dizer para não ser deturpado? Eu penso que eu falo o que penso, mas naturalmente tenho que levar em consideração que hoje sou uma pessoa publicamente exposta, que de alguma forma também vou gerando influência na vida das pessoas. Então, a minha maior bandeira a pregar dentro do associativismo e dentro dessa linguagem cívica, por via desse ativismo, né, é mais virada para vibração positiva. Eu não sou um anarquista, nem prego anarquia, mas vou radiografando a sociedade, dando o meu ponto de vista, mas levando sempre em consideração também o respeito, porque eu sou um cidadão que faço parte de uma sociedade e não posso atentar aos bons costumes, né? Falo o que penso. Agora, claro, hoje há uma possibilidade de maiores liberdades, principalmente no campo da liberdade de expressão. Não vamos aqui, temos que ser honestos. Mas há um senão. Sabe por que há? Porque há muita fome. Também é uma tática política. Se você sacar as pessoas, elas se rebelam. Então eles deixam falar com fome. Por que eles deixam falar com fome? Liberdade de expressão. Ela
está na Constituição da República de Angola, no artigo 41. Olá, people, estamos de volta, talk to me. Estamos em fase de conversa já com o Gangster. Gangster, se estiveres aí, entra de forma imediata para continuarmos a nossa conversa à volta daquilo que a gente começou na questão do racismo e estamos a falar agora de consciência ativa em relação aos nossos deveres, aos nossos direitos, seja em Angola como no mundo. Go back to Mississippi. Go back to Alabama. Go back to South Carolina. Go back to Georgia. Go back to Louisiana. Go back to the slums and ghettos of our northern cities. Knowing that somehow this situation can and will be changed. Let us not wallow in the valley of despair. I say to you today, my friend, go back to Mississippi. Go back to Alabama. Go back to South Carolina. Go back to Georgia. Go back to Louisiana. Go back to the slums and ghettos of our northern cities. Knowing that somehow this situation can and will be changed. Let us not wallow in the valley of despair. I say to you today, my friend, we face the difficulties of today and tomorrow. I still have a dream. It is a dream deeply rooted in the American dream. I have a dream that one day this nation will rise up, live out the true meaning of its creed. We hold these truths to be self-evident that all men are created equal. I have a dream that one day on the red hills of Georgia, the sons of former slaves and the sons of former slave owners will be able to sit down together at the table of brotherhood. I have a dream that one day, even the state of Mississippi, a state sweltering with the heat of injustice, sweltering with the heat of oppression, will be transformed into an oasis of freedom and justice. I have a dream. My poor little children will one day live in a nation where they will not be judged by the color of their skin, but by the content of their character. I have a dream today. I have a dream that one day down in Alabama with its vicious racists, with its governor having his lips dripping with the words of interposition and nullification. One day right down in Alabama, little black boys and black girls dream that one day every valley shall be exalted. Every hill and mountain shall be made low, the rough places will be made plain, and the crooked places will be made straight, and the word of the Lord will be revealed in all flesh.
will be the day when all the prophets will be able to sing with you, sweet land of liberty of thee I sing. Land where my fathers died, land where the pilgrims cried. From every mountainside, let freedom ring. And if America is to be a great nation, this must become true. So let freedom ring. From the prodigious hilltops of New Hampshire, let freedom ring. From the mighty mountains of New York, let freedom ring. From the hiking Alleghenies of Pennsylvania, let freedom ring. From the snow-capped Rockies of Colorado, let freedom ring. From the Cleveland slopes of California. But not only that, let freedom ring from Stone Mountain of Georgia. Let freedom ring from Lookout Mountain of Tennessee. Let freedom ring from every hill and molehill of Mississippi, from every mountainside. Let freedom ring. And when this happens, when we allow freedom ring, when we let it ring from every village and every hamlet, from every state and every city, we will be able to feel that day, but all children, black men and white men, Jews and Gentiles, Catholics, we're able to join hands and sing in the words of the old Negro spiritual. Free at last, free at last. Thank God Almighty, we are free at last. Nós, por vezes, não temos paciência de rever a história. Por isso é que é muito mais fácil estar a ouvir música, estar a ouvir outras coisas, do que estar a ganhar conhecimento sobre o passado. Tu fizeste uma analogia brilhante, brilhante a todos os níveis, brilhante no sentido de conforme tu tiveste as coisas montadas, específicas, baseadas em factos, não em opinião. Então, isto é que é a parte importante aqui. Há uma coisa, é a gente parar e dizer analogia daquilo, analogia daquilo. Outra coisa é fazer uma descrição de factos. E os factos fazem com que não estamos à procura de ser verdade, de ser mentira. É algo que é absoluto, neste caso. E é um alerta de consciência para dizer, meus senhores, isto tudo teve uma origem. É assim que aconteceu. Percebam, despertem as mentes, de forma a não continuarmos a sermos colonizados. E agora não é colonizado pelo dito homem branco. Nós estamos a ser colonizados por pessoas da nossa cor, que pensam a uns que são mais do que os outros. E é por isso que custa muito ver as pessoas a não fazerem absolutamente nada, por uma questão de conveniência. Se eu falar, já não vou receber a missa. Se eu falar, o general já não vai me atender. Se eu falar, se calhar já não vão ter consideração por mim. É melhor, então, fingir que não tenho valores e aturar certas coisas, porque assim a gente vai manter as conveniências. Eu sei de quem eu sou filho. Eu sei de que lises, supostamente, de pessoas que se conhecem. Mas isto não quer dizer que eu não fale aquilo que eu penso, que eu não fale aquilo que eu acredito que seja certo, sem querer dizer que seja mais certo do que os outros ou o que for. Então, tenho o dever, enquanto pai, enquanto irmão mais velho, enquanto líder empresarial, enquanto líder social, de pelo menos dizer a direção que deve seguir é aquela. Por quê? Porque é melhor a nível social para todos nós. Então, isso leva a uma seguinte pergunta, Gangster. O Martin Luther King, nesse discurso, tinha um sonho de ver a América livre de certas situações, de ver brancos e pretos, brancos e negros a caminharem juntos. Tu hoje, na Angola de hoje, em que ainda estamos em reflexão do 27 de maio, de outro tipo de massacres entre UNITA e MPLA, qual é o sonho que tu tens neste momento, em termos de coisas palpáveis? Não é sonhos, digamos, tipo utópicos lá para frente. De passos concretos que devem ser dados hoje para que os angolanos se unam, para que as cabeças abrem e haja tempo de falar com os mais novos e com os mais velhos, de dizer vamos parar, vamos fazer aquilo. O que é que tu achas
que deve ser feito? Qual é o teu sonho imediato de medidas pequenas, mas que sejam tão grandes no sentido dos efeitos que possam ter? Eu acho que é uma coisa que é muito importante para mim. Precisamos sentar. Se a gente sentar, discutirmos como irmãos, largarmos as nossas lágrimas com verdade, diante do apoio do Todo-Poderoso. Eu, quando vim falar contigo, eu tenho que trazer amor, sem desconfiança. Nós conseguimos trazer a solução para o país amanhã. O país é grande. 1.246.700 km². 77 bacias hidrográficas. Terras aráveis. Nós podemos. Por que não? Queres fazer um país? O mundo já está feito. Vai imitar e faça bem aqui dentro. É só isso. Então, para mim, eu só quero ver o angolano ter dignidade. É ver com que o jovem acorda de manhã, foi produzir trabalho, e ele produziu riqueza, e ele ganhou alguma coisa, e ele vai conseguir sustentar a família. Enquanto o teu cidadão passa fome, você está a comer bem, você acaba por ser um criminoso do ponto de vista social. Nós precisamos elevar as famílias angolanas. Quando tu olhas para as famílias, vai encontrar uma grande degradação moral. Há miúdas de 18 anos que já sustentam a mãe e o pai nos bairros, mas agora sustenta como trabalha. Não, ela vende o corpo. Pô, isso está grave, mano. Estamos a matar a família. A base fundamental de qualquer sociedade é a mulher. Se as nossas mulheres tiverem ir para o caminho da promiscuidade, acabou com a sociedade. Porque elas é que nos amamentam, elas é que nos dão afetividade, elas é que nos controlam, que nos dão de mamar para criar o caráter do indivíduo e não a personalidade que o mundo nos oferece, que é falsa. Quer entender? Os valores, os princípios. Eu posso não ter sonho porque nasci pobre, então nunca tive nada. Como que aparece? Eu não tenho preferências. Estou com isso querer dizer. Se há sonho que eu tenho, é o sonho da dignidade, o sonho da paz, o sonho do amor. Precisamos pregar, precisamos ter uma sociedade que os jovens cultivem-se mais. É muito importante porque eu sou um exemplo de autossuperação. Posso não estudar no ponto de vista acadêmico, mas eu tenho estudos da vida. Então, como é possível eu conseguir falar uma frase hoje, ou monto uma estrutura de uma frase? Você que está na universidade e não consegue falar, é só arrogante. Você sabe meter sapato comprido, ir para a festa das tuas colegas da universidade. Está grave. Não te esqueças que você vai para a idade adulta, vai ser o homem velho amanhã. Quando tu olhas para trás, não tem legado. Então, nós temos que empoderar os jovens, temos que empoderar as mulheres. As mulheres têm que ter o seu papel do centro, do lado do centro da sociedade. As mulheres não têm um papel do centro do lado. Há muito a emancipação da mulher, anyway, temos que empoderá-las. E eu concordo totalmente. Mas também empoderar a responsabilidade com as nossas mães. Isso é importante. A cultura das nossas mães eram pobres, mas tinha amor. Você não pode achar que tem porque eu tenho que seguir porque você trabalha comigo. Eu tenho que seguir porque eu segui algum lugar. Então estamos a matar o ser para ir procurar o ter. Isso é grave. Então, casas hoje, vai se divorciar amanhã. Está assim a sociedade. Uma sociedade sem moralidade. Mas isso não é um problema dos pequenos, é um problema dos grandes. Quem destrói a sociedade? É o comportamento do indivíduo que ele é gestor do patrimônio público, não tem moral. Como é que o gestor do patrimônio público não pode lhe cobrar, por exemplo, como é? Ministro, trouxeram quantas seringas, quantos ventiladores, quer gritar, quer te mandar piada. Se você é servidora pública, está a fazer o que nessa cadeira? Achas que você senta aí de borda? Você te paga com dinheiro do povo. A moralidade. Os artistas têm que fazer o seu papel de socializar. Conta-me. O Kuduro é nosso. Nosso. Toninho Amado, conta-se bem. Para nós, agradecemos o gesto. Foram geniais. Mas o Kuduro não tem arte. Porque o vandalismo assaltou o Kuduro. Parte de garrafa, come caco. Está a dançar em cima de uma chapa satira. Se você partir a coluna, fica como? Se ficar paraplégico, então, numa cadeira de roda. Por causa de uma dança que nem te deu dinheiro. Quer entender? Então temos que olhar aqui um bocado, agarrar o Kuduro, levar mais no sentido da pedagogia, como é. O que é ritmo, o que é som, o que é o beat, o que é a rima. Qual a mensagem que se passa? O Kuduro tem influência muito grande porque é uma música energética. Se tivesse consciência, emancipava mais os jovens. Mas como a gente promove mais a futilidade e o vandalismo comportamental, estamos a acabar por ter o Kuduro que a gente tem. E os outros o que é que vão fazer?
Quando querem se fazer que são finos, não cantam Kuduro, eles dizem que eles cantam Afro House. Isso é grave. Nós somos uma sociedade de muitos mentirosos, uma sociedade de hipócritas, de gente muito mentirosa. Uma nação que mente é uma nação que não prospera. Uma nação que evita o conflito de um diálogo diplomático é uma nação que não prospera. Então vamos criar aqui as pequenas elites que não existem porque não produzem riqueza, vivem na base do saque do erário público. Esse gajo é da elite. Elite produz riqueza, elite não rouba. Elite como? O que é elite para ti? Mostra o brasão familiar, não tem. Então a família não tem brasão familiar, você é da elite. Isso é loucura. Entender? Então, eu penso que a gente pode. O meu sonho é dignidade, dignidade. A água tem que sair, uma água com qualidade, água potável que dá para consumir. Você está a pagar taxa de circulação, tem que ter estrada. É dignidade. Porque eu estou a pagar, quem vai pagar o meu carro se estragar cedo? Como é que eu vou comprar um selo de uma seguradora, fiz acidente, vão me entregar o carro daqui a 2 anos? Se eu não tenho necessidade, eu não conduzo o carro. Se eu tenho estado a depositar, então, não existe aqui uma dentiologia profissional em nada. Por isso é que temos sonhos adiados. Por isso é que eu estava falando, o think tank na América. É uma sala especializada para defender a hegemonia da América no mundo. Todas as crises os americanos vão saber superar. Nós em Angola, em crise, não conseguimos superar, choramos. É estado de emergência, depois tira o estado de emergência, estado de calamidade, depois tira. Olha, recuperaram 14 pessoas, nem na América 14 pessoas se recuperam. Isso é grave. Só para justificar o dinheiro que você está a roubar. Quer entender? Falta de moralidade, isso é um problema dos grandes. Estamos nas redes sociais, somos energéticos à traição, energéticos a fofocas, o angolano é protótipo. Até quando, pô? Chega uma fase que a culpa não é mais do governo, é a nossa responsabilidade como jovens. Só que o Cota também tem uma ideia positiva, tem me ligar a querer puxar o sapato, para você aparecer descalço na festa. Tem que entender? É a mentalidade. Está vendo? Por toda a mentalidade, a nossa geração, a juventude angolana, é das mais fracas no continente africano, não tem identidade cultural, não conhece a sua história. Não conhece nada. Todo mundo, o Cota lembras que no passado todo mundo queria ser milionário. Porra, quando tivemos $1 milhão e a mais, vai fazer com ele aqui. Só para ir mesmo no Dubai tirar fotografia naquele prédio tipo barco. Comprar fio de ouro, comprou perfume árabe, andou com um carro, depois o dinheiro acabou, está a vender o Jeep. É isso aqui. Isso é grave. Está vendo o tipo de jovem que a própria sociedade assim construiu por via da construção da política de Estado. Que é uma política que ela não assiste. Mas não te esqueças que esta alerta que tu estás a dar também tem que ser dado aos jovens angolanos, alguns que estão aqui no live, que estão a estudar fora. O que é que acontece? Este mundo mercantil, que não é fruto só, estas consequências, não estão só com jovens angolanos. Estão com, digamos, com a juventude mundial, que está cada vez mais fútil, está cada vez mais baseada nessa questão de mercado, está mais materialista. E então é o seguinte, vocês que estão fora de Angola, com água, luz, com condições, apesar de algumas queixas, eu recebi um vídeo, já agora deixa-me aqui falar disso, de estudantes que estão na Rússia, que disseram que tiveram uma reunião com o presidente João Lourenço e que nesta reunião foi prometido certo tipo de situações e não estão a acontecer. Eles mandaram um vídeo para mim a dizer, olha, já tentamos todas as vias, estamos a mandar este vídeo, que quero que faça chegar aos órgãos de informação, faça chegar a quem de direito, que queremos só a ajuda que o presidente nos prometeu. Então, eu encaminhei aos órgãos competentes, há 2 jornalistas bem conhecidos do país, com relevância a quem mandei para eles, como jornalistas, neste momento, de facto, para não ser, digamos, uma notícia aqui que eu tiro de forma sensacional, ou sensacionalista, melhor, mandei para eles para filtrarem, fazerem o seu trabalho jornalístico e, de facto, confirmando-se esse facto, de certeza absoluta que o assunto vai ganhar protagonismo e vocês vão receber respostas disso. Mas falava eu que quem está fora e que está a estudar, vocês estão-se a preparar, é aquela coisa de dizer, criar os homens do amanhã, para vocês virem e contribuírem com uma mentalidade diferente. Porque não é só estudar, ter o canudo e depois chegar cá e começar outra vez a mentalidade, quando é que é a minha vez? Porque tu sabes que a nossa sociedade está formatada de quando é que é a minha vez. Quando é que é a minha vez? Sobes
e é dito assim, ora, agora a minha família vai mudar. Por quê? Porque eu sou boss, nesse caso. Então, logo a partir daí, tu dizes o seguinte, o mérito de quem lá está é logo diluído pelo jogo de influências de que tu, estando no cargo, toda a gente que está ligada a ti também vai subir e vai ter. Esta é a nossa mentalidade. Depois, quando começam esses julgamentos de que pessoas que trabalham com mérito e que se calhar até conseguem com um negócio, como as pessoas não estão habituadas a fazer contas, tu só vendes sapatilhas, mas a vender sapatilhas, tu consegues juntar dinheiro para comprar um carro, tu consegues juntar dinheiro para montar uma loja, tu consegues dinheiro para juntar e fazer um crédito e comprar uma casa. Este gajo está em negócios ilícitos. Por quê? Porque é a prática normal. Então, uma coisa está a infectar a outra. Que quem é normal já é visto como anormal, porque somos vistos todos com farinha do mesmo saco. Por isso é que alguém para e diz, porra, como é que esse gajo é mosquito, está aqui a falar, qual é a moralidade dele? Só que é o seguinte, os meus valores fazem com que o que é do meu pai é dele, não é meu. O que é dele mesmo. Ele está em vida, é dele, é dele. O que é meu, de acordo com aquilo que eu trabalho, de acordo com aquilo que eu tenho. Se é um Kwanza, se é 10, se é 20, é dele. Então, nessa retórica, eu quando falo em responsabilidade social, minha, pessoal. Não estou falando em nome de ninguém, nem em nome da família. É em nome do Horácio, enquanto cidadão angolano, enquanto responsável, maior de idade. Então, tudo aquilo que eu digo tem que ser responsabilizado a mim, pessoa, nesse caso. Portanto, não imputar ao próximo. Então, é exatamente essa situação da gente ver o fulano, pelo apelido, diz não, esse pessoal vai cumprir. Há empréstimos que são dados a pessoas com base no apelido que se tem. E muita gente também engana os outros com base nessa situação. Então, esta é uma doença que está aqui. E nós acreditamos que temos que parar com isso. Quem é que tem que dar o exemplo? É quem está exatamente em situação, supostamente, de maiores benesses, porque nem sempre é assim. O que vocês não sabem. Não necessariamente ter este apelido significa que as portas se abram. Por vezes é o contrário. As portas se fecham. Eu faço eventos. Nós já fizemos eventos. Mas quando uma carta é feita de uma empresa de eventos minha, é dito como é, não precisam. Isso é só show-off. Não é de nada. Não é visto como sério. Quem já faz eventos, até às vezes fazem boicotes. Não. Como é que ele quer fazer também eventos? Eles que já têm dinheiro. Eles quem? Porque é visto que o dinheiro, supostamente, do pai e da mãe, é o dinheiro da família. Não é dele. O mérito não é dele. Então, ele sozinho não vale nada. Quem vale é a família. Quem é que vale? É quem não tem nada. Quem é pobre, supostamente, é que tem valor de falar em nome individual. Quem tem? Não tem voz. Por quê? Porque quem tem voz, supostamente, e é abastado, transformar o meu eu num nós mais forte. Por isso aqui é que se abre com uma oração. Não é por acaso que se abre com uma oração. É que a gente quer que se limpe o caminho. Quando estamos no Talk to Me, a gente tenha, de alguma forma, a liberdade espiritual, a liberdade mental, para que entre conhecimento, entre para boas coisas, de forma a que a gente comece a produzir coisas diferentes. Então, Gangster, olhando para isso, uma nação só é doente quando as pessoas que fazem parte dela também estão doentes. Tu já falaste aqui em várias soluções. Então vou dizer o seguinte, mano. Acredita numa coisa que eu te vou dizer agora. Tu és alguém que Deus está a olhar, está a ver. Nem que tu quisesses, tu não vais deixar de ser relevante neste país e em várias partes do mundo. E tu tens testemunha disso, por isso tu foste convidado para várias conferências fora de Angola para falar. E não estão-te a convidar pelos teus lindos olhos, é pelo teu conteúdo. E é essa a chave da mudança de mentalidade neste país, é de que não é a cor, não são os óculos, não é o fato que tem que fazer.
O homem tem que ser mais importante do que aquilo que está fora. Porque é o homem que veste a roupa. É o homem que tem a inteligência para depois verbalizar aquilo que está a acontecer aqui. Portanto, meus senhores, eu quero agradecer a vossa presença aqui hoje. Hoje está a ser uma edição especial em que falamos sobre o racismo. Para quem só agora chegou, o Talk to Me de hoje, eu convidei Gangster, que falou sobre a origem da questão racial. E acredito que eu até recebi mensagens de alguém que me disse: epá, este jovem de vez em quando fala, até parece que ele é próprio racista, porque fala de uma forma que está aqui. E quem ouviu hoje as analogias que foram feitas, as coisas estão absolutamente claras, tão nítidas, de que nós estamos aqui a tentar fazer um trabalho, e o Gangster, sobretudo, com tanta sabedoria, de abrir a cabeça das pessoas. Eu acredito que, inclusive, eu tenho um filho que estuda nos Estados Unidos, mas se calhar, muitas das coisas que foram ditas aqui, ela é capaz de não saber. Por quê? Porque não é esse o foco. Tem o seu curso, tem isso, aquilo que está a tirar. E eu aconselho a quem é pai que está desse lado, a quem é filho que está desse lado, que tem amigos, passem a mensagem. Nós, angolanos, podemos ser mais do que a coisa aparente, mais do que a Gucci, mais do que o fato. E só quando mudarmos isso é que vamos ser uma nação grande. Se não fizermos isso, vamos continuar a ser uma nação de faz de conta. Quando tem massa na tuga, os angolanos são bué. Quando não tem massa na tuga, o angolano já não presta. O angolano vale-se pela questão material. Isto é a imagem que nós vendemos para o mundo. Os palopes olham para nós, sendo como estudantes, como os vaidosos que temos, que a gente ostenta. Quando no passado, essa questão do 27 de maio, as pessoas foram dizimadas com base na sabedoria. Com base... Você é inteligente, bom, não? Não importa, porque ele, como inteligente, vai passar a mensagem. Por isso é que, se calhar, o que estamos aqui a fazer hoje é inconveniente para muita gente. O pessoal é maluco. Está a pensar o quê? Não é perder tempo a falar. Não. O que a gente está a fazer é... Olha. Alguém escreveu um jornalista escreveu aí um textozinho que foi para as redes sociais. Acho que está a perder muito tempo a falar nos lives. E estamos a perder, estamos a ganhar tempo, não estamos a perder, porque se fosse a perder, era você tipo, porque quando você escreve, é melhor venha ainda num debate, num frente a frente. É para a gente medir, tá vendo? Porque aqui o pessoal é muito arrogante, muito invejoso. Quando ele não está a ganhar visibilidade, vai ter que escrever algum texto. Escrever um texto aí, agora está a fazer muitos lives na internet, estamos a fazer mesmo, porque estamos a ganhar, estamos a comunicar. Isso nós estamos a fazer com prazer. O que enriquece é satisfação. Satisfação é você se comunicar com o teu irmão na paz e no amor. Agora, se você acha que escreveu o teu texto, o angolano pensa que escrever texto é debater, larga só a lapiseira e a folha, vem só no frente a frente. Aí você vê, é tanto fato, tanta gravata, tanto doutoramento da Lala, não vai para frente por causa da arrogância e a petulância dessa gente, que se fazem de fino. Porque fino para eles é o gato que não fala tipo eu. Tem que falar tipo tu, eu acho. Mano, esquece isso, não precisamos, mano. Vê como é que o nosso irmão de Moçambique fala, mas tem duas universidades que estão catalogadas nas 100 maiores universidades da África. A Universidade de Dar es Salaam e o Eduardo Mondlane, estão lá dentro. E as tuas estão onde? Você que está a falar tipo tu. Porque o angolano ele gosta muito do aparente, esse gato anda de Gucci, esse é pai grande, tem uma mascote de ouro, ele te mede se você ganha quanto. Esse sim é povo, esse é indivíduo. E o angolano é o melhor do mundo em tudo. É o melhor que faz mais espetáculo, mais toca a África, eu sou o melhor, de bola, sou o melhor do basquete. E aí vocês não têm federação de basquetebol. Tua federação está num beco, no estádio da Cidadela, que está quase a ruir. E você tem aí quase 11 títulos de basquete por seleção sênior masculina. Isso é grave. 11 de novembro vai ser reabilitado mais nessa fase. Com um povo que tem fome, juventude que está desempregado. Você vai abrir, vai mais meter naqueles... O que é que aquele campo dá? Em termos de rendimento. Aqui não é um elefante branco. Quer dizer, é uma forma de roubar dinheiro. Você não pode questionar, está entendendo? Isso é grave. Está vendo? Então, nós acreditamos numa energia porque a gente faz com satisfação. Mesmo que não comer. Porque se você atingir o teu nível de espiritualidade, a tua mente bloqueia o teu estômago. Então não conseguimos aguentar 3 dias sem comer. Dentro da espiritualidade, você está a seguir. Claro que sim. Claro que sim. Bebo uma água no final do dia, tomo uma como um pão com manteiga, mano.
Temos que tirar a mentalidade que só queremos comer rodízio. Esquece isso, mano. Se aparecer, vamos comer, não tem, vamos nos sujeitar. Mas temos que continuar sempre atrás da dignidade. Temos que ter dignidade. O país é rico, mas a riqueza tem que se refletir na vida das pessoas. Uma educação de qualidade, resgatar os jovens, tirar meninos das ruas, não ver e ter a capacidade de sentir a dor do próximo. Uma senhora comendo lixo, isso tem que me mexer a cabeça, porque é minha mãe, é a mãe do outro. Como é que a mãe do outro vai comer no lixo e você quer fazer uma foto, quer rir? Isso é grave, você está doente, no mínimo. É um Robocop. Até o Robocop é telecomandado, ainda funciona porque ele comanda com você, é pior do que isso. Está vendo? Então, vamos olhar para a sociedade. É uma sociedade que a gente pode ser maior, podemos ser maior. Isso é um desafio. Jovens que estão a estudar lá fora, espero que não venham com arrogância, venham com senso de humildade. Aquela terra onde vocês vivem não vos pertence. Porque não é uma terra onde você deixou o teu cordão umbilical em Angola, mano. A nossa pátria está acima de toda, tudo e tudo. Vamos pensar em Angola, pensar em Angola, pensar em Angola. E precisa de nós. E precisa de vocês. Está bem? Sim. E quando já não tiver mais nada para pensar, vamos continuar a pensar em Angola, porque essa é a nossa pátria. É um legado. Angola é um legado dos ancestrais. Eles legaram uma grande terra. Essa é uma terra que pertence a todos. E todos têm que ter benefícios. Né? Agora, tantos malefícios. Mentalidade é só mentalidade tacanha. Isso é grave. Quando é um assunto de futilidade, as redes sociais estão cheias. Essa mentalidade é cruel. Porque o jovem do mundo pode ser um jovem também, com uma mentalidade desenfreada. Mas ele não está igual ao angolano. Eu tive a ouvir um álbum, hoje o dia todo, do P-Square. Eles têm um álbum, The Game Over. Aquele álbum, P-Square que canta de música que fala sobre mulher e amor, naquele álbum já bifavam. Tem uma música que já bifavam de políticos malucos na Nigéria. P-Square. Vais ouvir aquele puto, o que canta pana, o Tecno. Tem música que está a falar sobre a pobreza na Nigéria que ele não concorda. Os nossos aqui não conseguem fazer isso. Porque não são independentes. São quê? São os serviçais do político e do general. O trabalho dele é um trabalho de bajulação. Ele a seguir é pacota comer no cubico da Malai. Você tem que produzir com a arte. Está aí fazer que nesses senhores. Se ele próprio senhor não ganha dinheiro com trabalho, ele tem dinheiro com roubo. Quer dizer que você também é cúmplice dessa miséria que o povo está passando mal. Gangster, vamos falar agora país, nessa questão da discriminação, da falta de igualdade de direitos, que é gritante essa desigualdade em termos da pobreza e de milionários e bilionários que existem, digamos, angolanos, que neste momento até deveriam ser eles agarrar parte desse dinheiro e pagar aquilo que é de saúde pública e de outras situações em relação ao que muita gente está a passar de pobreza extrema. E que eu tenho uma grande indignação por isso, porque eu sei que há pessoas com milhões e milhões e milhões e milhões de dólares conseguidos de forma ilícita também, seja o dinheiro já posto em Angola sem consequências, que esse dinheiro devia ajudar a matar a fome das pessoas. E hoje estamos nós aqui a fazer lives solidários, cantores também a fazerem lives solidários, quando se houvesse, de facto, dignidade, que é aquela palavra que tu disseste, se houvesse camaradagem, se houvesse sentido de patriotismo, nem que fosse de forma anônima, essas pessoas deveriam agarrar em dinheiro, chegar ao país e perguntar assim, quanto é que é necessário para matar a fome do pessoal a estar aqui e juntar-se e ser dado. Mas isso não é feito. Por quê? Porque se tu fizeres isso, vai ser identificado que tem X ou que está a acontecer isso. Então, olhando para esta situação, em que temos o MPLA a governar, temos a UNITA na oposição, temos o Abel Vucu-Vucu, que o seu partido não é aprovado. Como é que tu vês o estado da política em Angola neste momento? Que nos aconselham por portas e travessas, fala de tudo no live, mas política não, porque política depois podes prejudicar o pai, podes prejudicar não sei quem. Já vos disse, o Cota é empresário independente, eu também sou, além de executivo, e falar de política não é política de falar de mal, é falar da realidade, e tem que se falar mesmo. As pessoas têm que ter consciência ativa. Isso não significa que eu não lido com políticos. Eu falo com políticos. Eu lido com políticos. Eu respeito muitos dos políticos. Mas a grande verdade é o seguinte.
temos que falar da realidade do que está a acontecer. Porque o que é que acontece? Queremos falar sobre as coisas sem pôr o dedo na ferida, ser politicamente correto. Até melhor não falar. Epá, então... E se não se fala, você adia o país. Eu não acabei a minha analogia, mas não te fiz a minha pergunta. Que a minha pergunta vai para tu falares do diapasão em termos políticos. Como é que tu vês esse quadro? Alguém está a governar neste momento. Como é que tu vês, de facto, como cidadão, olhando de fora, o papel dos partidos políticos? Como é que isso está nessa vertente? Se há espaço de nascer, por exemplo, partidos novos, partidos de jovens, partidos de pessoal que ganham coragem, diga assim, espera aí, nós não temos história, não lutamos, não fizemos, eu sou intelectual, sou professor, sou aquilo, vamos nos juntar para dar solução por Angola, ou o que for. Como é que tu vês esse cenário a nível geral? Mas a nível geral esse é um cenário protótipo para o nascimento das outras forças, porque é um cenário de muita miséria, pobreza extrema, em que ainda estamos a fazer discussão do país numa perspectiva tradicional, que significa o quê? Se não for o MPLA falar, vai ser a UNITA que vai falar. Se não for a UNITA, vai ser o PRS. Se não for o PRS, é a FNLA. Mas também eles já estão lá há 45 anos. Tá vendo? Então eu penso que a gente precisa fazer uma reformulação das discussões dos assuntos de Angola, porque já não temos idade nenhuma. Esse é o nosso momento e é a nossa vez. Mas nossa vez no sentido positivo, de que devi participar. É preciso que os jovens tenham coragem, e eu fiz esse desafio. Nós vamos ter que fundar um partido dos jovens de Angola. Temos que fundar. Porque se há 45 anos que eles dirigem os destinos da nação e não mudou nada, o que é que nós conseguimos? Pobreza, miséria, desgraça, desemprego, roubo, corrupção. São as mesmas pessoas que proclamaram a independência e são as mesmas pessoas que estiveram na luta. Que tipo de luta? A luta como beligerante, que não concordava com quem proclamou a independência, para falar essencialmente a UNITA. Então, nem a UNITA nem o MPLA são representantes legítimos do povo angolano, não. Eles são um dos representantes. Eu digo que eu sou representante de mim mesmo. Não vou votar nem na UNITA, nem no MPLA. Vou votar para eles por aí. Então nós precisamos reformular agora. É importante levar em consideração agora. Há muitos bilionários angolanos que já estão pobres. Só que eles não conseguem falar nada. Eles pegaram dinheiro e levaram nos circuitos internacionais. Entraram dentro daqueles circuitos internacionais. Eles já não conseguem mexer, não ter acesso daquele dinheiro tão facilmente. Porque o dinheiro vai ser questionado na origem. Onde está a vida? Onde? Você trabalhou, fundou o que? Não fundou nada. É que é gatuno, roubou no Estado e trouxe aqui. Então o dinheiro vai ficar aqui. Se ele meter a mão, que é para tirar o dinheiro, lá fora vão chamar a mídia para lhe perseguir. Vão lhe escandalizar. Então ele está a viver com 2 casas que ele tem em Portugal, uma em França. Essas casas estão alugadas agora. Dinheiro, patrimônio físico, que meteu nos paraísos fiscais. Cuidado que aquele circuito internacional é perigoso. Vai perguntar ao Pablo Escobar, que tinha 47 bilhões de dólares, onde o dinheiro foi parar. Então essa ilusão de querer dizer que a gente ia fazer como é que chama aquilo? Repatriamento de capitais. Não fizemos leitura dos circuitos financeiros mundiais, como é que funciona. Como é que uma empresa como a Western Union já não está em Angola? Porque nós temos que parar para analisar. Quer dizer, o nosso circuito financeiro é um circuito financeiro tóxico. Não tem regra. Porque você tem pessoas politicamente expostas dentro do setor bancário, não vai dar certo. Como é que o presidente da República é que tira e mete o presidente do Banco Nacional? Se é presidente do Banco Nacional, não é para miúdo que tem 40 anos, é para pessoa que tem 60, 65, que está lá 30, 25 anos. Ministro das Finanças. É pagar que é tecnocrata, que apresenta a solução para a moeda ganha peso. Mas a moeda, e eu digo isso, a Vera Daf, eu gosto muito dela, porque ela tem atitude. Isso para mim é muito importante como jovem. Mas ela, às vezes, vem de um discurso que depois cai no populismo, está a ver? Porque o problema não é ministra das Finanças, é o setor econômico. Porque a moeda, para ser valorizada no país, é preciso nós produzirmos. Então, se você não produz, depende de importação, você vai conseguir diminuir a inflação. É impossível, Cota. Qual é o salário mínimo em Angola? Provavelmente, se calhar, 21 mil e quantos? Quanto é que é um saco de arroz de 25 quilos? 13 mil. Qual é o dinheiro que agora o Estado quer dar para as famílias mais vulneráveis? Estamos a falar 8.500 quantos? Que é 14 dólares por mês, que é 0,5, ou que é qualquer coisa assim, por dia. 280 kwanzas por dia que as famílias recebem. O que é 288 kwanzas? 0,33 cêntimos.
São 8 pães, ou 10, a 35 kwanza. Você quer dizer, está a ajudar o povo a se afundar. Porque no final do dia, no final do mês e no final do ano, ele não vai ter um crescimento social. Quando ele analisar a vida dele, não cresceu em nada, mas ele comeu. Mas comeu miséria. Está entendendo? Então é nessa perspectiva, eu acho que nós, os jovens, precisamos arriscar, está vendo? Tem que ser um momento circunstancial. Porque você, se calcular 45 anos, vai ver quantas gerações você levou por coisa, por frustração. Quase 10, é muito. Está vendo? Cronologicamente falando. Há muitos cumbu que já evaporaram, pô. Tá vendo? Há muito cumbu aqui de Boi de Cota, porque ele gamou aqui, levou lá fora. Lá fora o pula também não vai lhe dar o cumbu. Então Angola não tem dinheiro em Portugal. O português aceitou dar os 5 bilhões dos angolanos que estão lá dentro. Claro, se você tem que ter dinheiro nas economias europeias, você está a gerar desemprego. Por isso, dizer, eles têm o COIS, eles têm o Deep State, eles têm o think tank, tem esses setores para analisar os prós e contras. Nós não temos. Queremos confundir aqui como, por exemplo, um conselho de ministros que não pensam nada, que não resolvem nada. Deixa-me só responder com um comentário de um senhor que dá-se o nome de Jenny Boss 12. O Mi Mosquito também faz parte do circuito desses tiranos. É o seguinte, deixa-me dar-te um recado a ti. Tu és um cobarde, para já. Um cobarde que te escondes atrás desse nome. Eu não. Eu sou limpo, sou direto, etc. E se é esse circuito que tu pensas, tu não sabes nada. Tu não sabes o que é. Tu, se calhar, é que estás a ser manipulado pelo dito circuito que te controla exatamente a fazer esse tipo de comentários que são baixos. Estou no outro level, completamente outro nível, mas não é um nível financeiro, é um nível de abertura espiritual que espero que tu um dia atinjas, porque toda a gente tem direito a um perdão de atingir isso. Porque esses teus comentários fazem-me responder assim no direto, que tu não és digno nem de seguir a minha página e não sei se é seguidor do Gangster. Portanto, coloca-te no teu lugar e seja quem for desse tipo de comentários. Eu tenho uma dignidade, tenho uma limpeza, seja ela financeira, seja ela espiritual ou ela de forma de papo reto no direto. Portanto, nem te admito nem a ti, nem a ninguém que não me conhece no sentido direto. Portanto, só estou a perder tempo de passar-te isso para te dizer que não passaste despercebido e que estás cortado em absoluto. Portanto, então, nessa lógica, isso é para dizer o seguinte, Gangster, leva-me a pensar, e tu falaste também aqui, em relação aos angolanos na diáspora que não votam. E aí isso é muito grave, tá vendo? Nós temos que ser condescendentes com nossos cidadãos. Como é que o cidadão lá fora não consegue tratar um passaporte? Quer dizer, todas as dificuldades que o cidadão angolano passa na diáspora é a miniatura que nós passamos daqui de uma maneira geral, tá vendo? Porque os serviços consulares e as embaixadas, elas representam nada mais, nada menos do que o governo de Angola. Então, a incompetência do governo de Angola, de uma maneira geral, está na miniatura dos consulados. Agora, os irmãos não votam, isso é grave. Países até muito mais pobres do que nós, como Guiné-Bissau e Cabo Verde, os cidadãos estão a votar. Então, nós sabemos porque eles não podem votar. Não podem votar porque eles, claro, que têm uma mentalidade hoje a compreenderem a dimensão de cidadania muito mais elevada e muito mais virada numa base de inteligência. Agora, era importante dizer, o live a essa hora, ele está no ar. Há uma coisa que está acontecendo aqui no live que, desde já, eu agradeço os internautas. Nós só, às vezes, deixamos um indivíduo, ou 2 ou 3, então continuamos lá. Isso para nós é importante e agradeço. Tá vendo? Vocês não sabem o quanto a gente é feliz por isso. Tá vendo? Isso para nós nos dá essa grande satisfação. Cota, há uma equipa de boicotes, ciberativistas que trabalham para o sistema, tá vendo? Entram para enervar. A gente sabe disso. Agora lhe pergunta o pior para mim, Cota, é só você lhe perguntar, ganha quanto? Não, o pessoal não entende. Não, estão a ser servidores, como paus mandados, a fazerem pior do que aquilo que o colono supostamente fazia. Estás a perceber, mano? Então, isso às vezes é preciso ser respondido, não é para dar importância, é só para dizer que estão identificados. A gente sabe quem é que é pau mandado. A gente sabe. E alguns estão escondidos e estão aqui metidos. E não há problema nenhum, porque essa denúncia só nos fazem um favor.
levam exatamente aquilo que é a nossa verdade, que é a verdade de muitos, que queremos essa uma Angola melhor, queremos uma Angola mais justa, neste caso. Portanto, Eu não sei, ele nem tem avião, não há mais de 1 milhão de quantos, não mora no Benfica, nem mora no Teletona, talvez se calhar também daqui do Rangel, ou é um imigrante, também está lá fora, tá vendo? Foi tentar a vida, tá vendo? Porque você, quando está a fazer uma denúncia, tem que ser com fatos, ou vais ter que radiografar, tá vendo? Então, epá, eu te conheço há muitos anos, há mais de 20 anos, e ainda te disse hoje de manhã. Você me perguntou como é, quem está a bolir a berreia, fica calmo, fui na gráfica até buscar já os papéis, vou começar a montar. Yeah. Mas como é? Vai mesmo falar mesmo sobre o racismo? Eu disse, Pacota, fica calmo, deixa-me só. Tudo que eu vou falar você já sabe, porque o que eu vou falar contigo, eu já discuto contigo isso há mais de 20 anos, velho. Tá vendo? É verdade. Mas eu continuo vivendo no Cazenga. Tá vendo? Mas eu sou amigo do Mimo Mosquito há mais de 20 anos. Então, eu nunca tive uma relação com o Mimo Mosquito pelas coisas. Eu tenho uma relação com o Mimo Mosquito do irmão mais velho para um irmão menor. Porque foi você que me ensinou. E eu aprendi de fato. Que eu não posso faltar respeito a quem é mais velho, nem posso desrespeitar o gajo que me segue. Porque o mais velho me inspira, o que me segue é inspirado por mim. Então, se o mais pequeno está a ver com a sua referência dele, como é que eu vou lhe vandalizar? Tá vendo? Então, isso para nós, Cota, esquece isso. O caminho é para frente. Porque... Não, isso é tranquilo. E depois, diz, fala. As mudanças, elas são... A minha velha, eu às vezes olho assim, ela fala algumas cenas com gazagar. Ela me disse que a liberdade e as mudanças são irreversíveis. O fim dos gigantes. Os sinais estão aí. Os sinais estão aí. Em Cacoaco, manifestação daquela dimensão. Estamos a dar muito tiro nos cidadãos, pacatos cidadãos, indivíduos civis. Nós teríamos que nos mobilizar para ir sentar com Tila Borinho. Tila Borinho, faz favor então, aí está a metralhar, está a sujar o nome da corporação. Porque pá, ele é o ministro do interior. Então é para ele que a gente tem que escrever a carta e pedir audiência. Para falar, para contar como aí está a metralhar. E ele tem que ter também, tem que ser condescendente. Para entender que ele é um servidor público que tem que ter ouvidos apurados para ouvir as pessoas. É aí onde o servidor público e o governado haverá o contrato social. O contrato social tem que estar nessa dimensão de dualidade entre eu te ouvir, você me ouvir. É preciso, Gota. Nós temos que cultivar aqui a cultura do diálogo. Isso é muito importante. A cultura do diálogo tem que ser cultivada agora. A cultura do humanismo. Está a entender? Temos que discutir os assuntos sociais, os mais candentes, a pigmentocracia tem que ser debatida, mas debatida também com amor, para a gente desmontar as causas fundamentais, como se construiu essa sociedade, tá entendendo? Que é uma sociedade que para mim é fraudulenta. Eu digo que Angola é uma sociedade fraudulenta. Não existe. Porque o indivíduo que vai para o hospital é para ir morrer. Esse não é país. O hospital é para te salvar, você está lá para ir morrer. Um indivíduo que é detido pela polícia, vai por um processo vai ser acusado, por exemplo, pelo Ministério Público, passa por um tribunal, o tribunal vai lhe dar uma pena, lhe leva e vai parar para uma cadeia, sai de lá pior. Esse país não está bom. O Gandhi dizia uma coisa muito linda. Queres ver a dimensão de uma sociedade, ver como é que eles respeitam os animais e como é que eles tratam as plantas. Como é que você está a ver um gato está a passar, esse gato é feiticeiro, não lhe gosto. O gato é feiticeiro como... esse quer meter essa planta, vou mijar nesse mambo, vou lhe matar. Você acha que você é um indivíduo, não está a matar o oxigênio, vai respirar aqui. Hã? Se você... Olha, Gangster, tu sabes que eu posso ficar toda noite a falar contigo. É um prazer ter quem está do outro lado. Hoje mesmo vamos ficar por aqui. A grande verdade é que nós vamos continuar a nossa bela amizade e outras coisas. Este sonho do Partido Jovem está de alguma forma adiado e eu aqui vou profetizar que algo a ver com o país há de nascer. Algo a ver com o país há de nascer. Eu sinto que está a vir aí um país novo. Um país novo. Foquem-se nessa palavra, país. Nós precisamos de um país. Precisamos de um país novo, de uma nação com outro tipo de sentimento, em que todos são válidos.
nesse caso. Não é só passar um verbete de incompetência a toda a gente. Não. Há muita gente competente dentro da nossa sociedade, por isso é que algumas coisas ainda funcionam. Mas as coisas poderiam estar melhor. Daí se reclamar. É um direito que temos de ter as coisas melhores, de ter a dita água, de ter a dita luz. A guerra já acabou há Olha, algum tempo. aí tem dois bandidos e que eu tenho o máximo respeito. Father, olha, muito daquilo que sou, eu devo muito ao Father Mac. E eu falo isso publicamente. O Mac me disse assim, olha, yeah. Vou-te fazer já um convite aqui em direto. Nós no domingo temos live com o Father Mac também. Devemos ter um domingo abençoado em que na parte do dia vamos falar provavelmente com o pastor Ismael Sebastião e à noite vamos ter um live com o Father Mac. Father Mac, prepara-te já, fortes emoções a caminho. Mas fala, Gangster. Yeah, muito daquilo que sou, eu devo muito ao Father Mac. Eu penso que isso não tem preço, porque ele nunca me comprou para me levar. Então, a reciprocidade é o amor, tá vendo? Mocota. E esse boneco, sabe, eu também sou muito rabugento. Nossa, vida era discutir. Gargalhadas milionárias para ti, meu. Gargalhadas milionárias. Esse é meu contemporâneo. Crescemos em paralelos, em prédios prédios ao lado, né? Okay. A uma distância de quase uns 30 metros. O Calado Show. Esse aí é um merecedor. Porque o Calado tem uma coisa que me admira e muito. Tem uma ali, minha grande caçula, minha irmã, Silvio Nascimento. Ei! Silvio, ei, a minha camisa, ele me deve um bila. Um bila muito bonito. Até não deve, eu que lhe pedi, Silvio, faz favor, essa camisa, não fica comigo, meu. Ele disse, gente, calma, vou arranjar isso aí. O Calado tem uma cena que é muito filipada, Cota. É dos poucos que tem verticalidade. O Calado não quer saber da marca, não quer saber do contrato. Ele acha que o talento dele vai lhe fazer o Calado Show. Isso é muito grave. São homens com personalidades muito fortes. Father Mac também é outro lugar com o Mac. Muito daquilo que eu aprendi, assim, tipo, de ter um posicionamento foi o Mac. Mac mesmo não aceita berra, Wigan. Se eles não quiserem pagar, também não vamos. Para esquecer esses canalhas, fica assim, vamos embora, Wigan. Como é que é o Father, Wigan? Então, eu fui aprendendo, tá vendo? Fui aprendendo muito mesmo, muito. Então, eu disse, eu venho de muitos treinadores, mas muitos treinadores mesmo. Só agradeço imenso. Contigo, olha, pessoal, foi um prazer enorme. Nós vamos fechar hoje. Eu tenho aqui uma... Dom Raias, meu conta está aí. Dom Raias, o meu conta... Dom Raias na Inglaterra. Olha, nós vamos fechar com um som hoje, que é um som que é Wake Up Everybody. É como acordem, todo mundo, acordem. É um som com Brandy, Mary J. Blige, Miss Elliott, Wyclef Jean e Ashanti. É uma música que representa um bocadinho de conforme eu me estou a sentir neste momento. Racismo fora, de qualquer nível. Viva Angola, viva um país novo. É importante dizermos a nossa verdade com respeito, respeitarmos os próximos, o próximo nesse caso. Gangster, conta comigo, nós vamos continuar aqui. O Talk to Me, como eu disse, veio para ficar. Mais do que eu falar, eu falo por vezes, identifico-me, mas é importante também sermos um veículo para que aqui passe o bem para fazer o próximo melhor. Portanto, eu vou por esse som. Gangster, estou contigo, não te largo. Vamos pedir para essa cena ir para o YouTube. Vai para o YouTube, sim. Vamos editar primeiro. Yeah. Wake up. You've got the power. You've got particularly sure you gotta wake up. Midwest 30 South, you gotta stand up. All my homies in the West, so you gotta wake up. Wake up, wake up, wake up, wake up. Wake up, wake up, wake up, wake up. Wake up, wake up. Wake up, everybody. No more sleeping in bed. No more backwards thinking, time for thinking ahead. The world has changed so very much from what it used to be. There's so much hatred, war and poverty. Wake up, our teachers, and teach a new way. Take them down, listen to what you have to say.
Can you feel it when we scream it out loud? Do you believe that we need it? Do you believe that it could get right? Do you believe that the children of the world deserve a good life? Well, if you do, it's time to wake up your mind. We can make it better, and I know it might take some time, but we gotta start somewhere. How about with you and me? From one single to other single, have our unity. All the doctors make the old people well. They're the ones who suffer. Catch all the hair. They